Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula eu vou estar mostrando mais um pedido que o Alex Santos fez, que é como trabalhar com formatação de valores do tipo moeda no JSF. Conforme você deve lembrar nas videoaulas, a gente sempre usou o padrão americano, ou seja, o padrão americano é aquele cujo separador de decimal, é o ponto e não a vírgula. Só que muitas vezes você quer então exibir mesmo o valor no padrão nacional nosso, no formato português brasileiro. Dá para fazer isso? Dá. Então eu vou precisar fazer algumas alterações no projeto para que isso ocorra. Esses projetos vão ser basicamente coisas de formatação. Só explicando um negócio antes, como que funciona quando eu digito um dado no JSF? Quando você digita uma informação no JSF, por padrão, ela sempre é tipo texto. Então, quando se digita por uma data, quando se digita um nome, se digita um número do tipo um dinheiro, salário, tudo é tipo texto. Aí, o que vai acontecer? Num primeiro momento, eles vai passar por um negócio que a gente chama de conversor. O que é o conversor? O conversor é a fase da conversão, na verdade, é a fase quando o dado sai do tipo string e vai para o seu tipo nativo, para o seu tipo correto. Por exemplo, o salário, ele sai de string, vai para big decimal. A data sai de string, vai para date. A quantidade sai de string, vai para integer, ou long, ou short, tanto faz. Você pega, então, e assim sucessivamente. Então, a primeira fase de conversão é a fase quando ele tenta converter o texto que você digitou. A próxima fase é a fase de validação. A validação é, depois de convertido, dá para esse valor que eu estou recebendo, é válido? Por exemplo, você converteu um valor quantidade de texto para inteiro. Só que esse inteiro, por exemplo, você pode restringir para ele não ser menor que 0. Ou para ele não ser maior que 1000. A gente viu como fazer isso, a gente usou o Hibernate Validator. Então, a gente atacou a fase de validação. Na fase de validação, que ele trata de intervalos. Agora, qual que é o problema? O problema de formatação é um problema de fase de conversão. Ou seja, quando eu vou receber um dado, esse dado, se eu mandar ele em formato português, ele vai dar um erro de conversão. Quando dá erro na conversão, ele nem vai para a fase de validação. Mostrando isso para vocês, então, para explicar melhor. Então, eu vou rodar aqui o meu projeto, para a gente lembrar como que ele é. Então, a gente vai digitar, por exemplo, eu vou digitar uma letra, por exemplo, no campo preço. O que vai acontecer? Vai dar um erro de conversão. Eu vou digitar um valor com vírgula, também vai dar erro de conversão. Ah, eu digitei um valor certo. Aí ele converte, valida e fala que está ok. Ou seja, então, na verdade, não tem como de restringir isso no Hibernate Validator. Eu vou ter que restringir isso no JSF. Por quê? Quando chega para o Hibernate Validator, o dado já foi convertido. Então, o Hibernate Validator ele já recebe um valor numérico validado, ou seja, ele só vai checar intervalos, essas coisas para nós. Deixa eu pegar um CPF aqui, só para a gente testar. Então, pronto. Aqui eu vou ver cadastro, produtos. Aí eu vou vir aqui novo. Então, primeiramente, a gente viu que o Hibernate Validator valida as coisas. Vamos atentar aqui no campo preço. Eu vou digitar o valor A, por exemplo, salvar. Percebe que deu uma mensagem estranha? A não é um número? Da onde que veio essa mensagem? Essa mensagem veio do conversor padrão do JSF. Se eu digitar alguma coisa aqui, 2,30, salvar, aí no caso, 2,30 ele acabou aceitando porque eu já tinha feito. Deixa eu apagar aqui, eu já estava testando. Deixa eu achar aqui. Eu já tinha feito para testar. Deixa eu apagar um negócio aqui, pronto. Voltando então, não era para ter aceitado. Estou mostrando de novo. Salvar. 2,3. Salvar. Aí, no caso aqui, ele não aceitou. Por quê? O conversor padrão do JSF não entende que 2,3 é um valor monetário.
ele só entende que 2,3 é um valor monetário, ou seja, 2,3 ele reconhece. O que eu vou ter que fazer agora, então? Eu vou ter que resolver esse problema, então. Para resolver esse problema, eu vou trocar o validador. Então, não, conversor, na verdade, né? Eu não vou usar o conversor padrão no JSF. O que eu vou fazer? Eu vou usar um outro comando de conversão para dizer para ele que esse dado pode ser um número. E esse número pode ser no padrão, no caso, ele vai ter que pegar as configurações locais da minha máquina. Como que eu vou fazer isso? Você vai lá no produto cadastro, no produto cadastro vai procurar a parte do preço. Aqui na parte do preço, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, você já vai ter o validate bin, ó. O validate bin, lembrando, ele age na fase de validação. O nosso problema é na fase de conversão. Então eu vim colocar F2 convert number. É só colocar isso aqui, ó, convert number. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele vai ler as configurações regionais da sua máquina, vai identificar que você está usando o idioma português brasileiro e ele vai tentar converter com vírgula agora para que ele aceite. Vamos testar então. Vou vir aqui, vou rodar. Então vou apertar o salvar só para vocês verem, ó, deu erro em tudo. Vamos focar aqui no campo preço. Digitei a letra A novamente, deu o problema de conversão, ó. Deu problema de conversão. Se eu digitar 2,34 agora, ó, tô digitando com vírgula, salvar, percebam que sumiu, ó. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele aceitou o valor 2,34, ou seja, agora ele aceita eu digitar com vírgula. Só que ainda está dando um problema quando eu digito letra, né? Ó, salvar, fica dando essa mensagem estranha. Então vamos vir aqui, vamos melhorar isso. Então aqui o que eu vou fazer? No input text, eu vou colocar um negócio chamado converter message. Aquela mensagem que está aparecendo é uma mensagem de erro de conversão padrão. Eu posso personalizar essa mensagem. Então eu venho aqui e coloco um converter message. E posso falar, informe um valor válido para o campo preço. Então eu venho aqui e coloco a mensagem que eu achar melhor. Volto lá para testar então. Salvar, então campo obrigatório. Vou digitar agora a letra A. Letra A, ó, aqui, ó, ele trocou a mensagem, ó, informe um valor válido para o campo preço. E se eu digitar agora 2,3, 2,3 agora é um valor válido, tanto que nem ficou em vermelho. Então agora, por exemplo, vou cadastrar o produto E, então. Então vamos ver aqui, ó, produto E, preço 2,34, quantidade 13, fabricante, qualquer um que você queira aí, salvar. Pronto, ó, deu certo salvar com vírgula agora. Mas ainda temos um problema. Perceba aqui, ó. Aqui na minha tabela, lá ele já aceitou eu digitar vírgula. Mas ainda aqui, ó, ele está aparecendo com ponto. Por quê? Esse convert number você vai ter que usar em todo momento que você deseja converter. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que trabalhar com a conversão no produto pesquisa. Vou lá no produto pesquisa, então. Procura o campo preço. A coluna preço, na verdade, está aqui, ó, coluna preço. O que eu vou fazer? Nesse output text aqui, eu vou simplesmente colocar um abre e fecha nele. E dentro dele, eu vou colocar a mesma tag, convert number. Então, vou usar o convert number. Se eu for lá e testar agora, aí, ó, percebam que ele apareceu agora com vírgula. Apareceu certinho, ó, com vírgula. Preciso colocar o converter message? Não. Geralmente, converter message você vai colocar quando você vai dar entrada de dados. Quando é só exibição, já ele resolve o problema para nós. Tá, aí ele pode perguntar, tá perfeito ainda? Eu ainda acho que não. Por quê? Vou mostrar para vocês. Vou vir aqui no novo. Vou vir aqui, por exemplo, vou digitar lá, fabricante, acho que o último foi o E, né? Deixa eu lembrar aqui. Vou focar produto F. Produto F agora, né? Produto F.
preço eu vou digitar 1,3. Quantidade 45, fabricante qualquer um. Salvar. Salvou perfeitamente. Voltar. Ó, olha como que ele está exibindo, ó. 1,3. Nós não estamos acostumados com esse padrão, né? Nós estamos acostumados com duas casas depois da vírgula. Se eu digitar 3 casas, vamos testar então. Produto G. Então digitar aqui 2,13 aqui. 13 produtos, fabricante esse aqui, salvar. Salvou. Vamos voltar lá. Por que o produto G ele mostra com 2 casas e o produto F ele não mostra? O produto G ele mostrou com 2 casas pelo seguinte motivo. Se você lembrar no banco de dados, eu coloquei que é 2 casas depois da vírgula. Então o que ele está fazendo? Ele está ignorando depois das 2 casas. Só que o caso de uma casa é o 1,30. 1,30 ele não está mostrando zero. Como que eu poderia melhorar isso? Vamos voltar lá no nosso Convert Number. O Convert Number ele tem um negócio chamado Pattern. No Pattern, você pode colocar uma máscara de formatação. A máscara de formatação, quem já trabalhou com Java, para números do tipo moeda ou reais, é essa daqui. O que isso quer dizer? Que eu tenho alguma coisa, eu tenho um número antes, eu tenho um separador que é o ponto, mas na área desse ponto, ele representa o separador que está configurado no seu sistema operacional. Então, se você tiver com um padrão de Windows português, ele vai pegar a vírgula. E eu tenho 2 casas depois do separador. Então, eu vou salvar aqui. Vou dar um refresh. Então, eu percebo agora ó, que 1,30. Agora ficou certinho a exibição do que eu queria. Ainda dá para melhorar um pouco? Dá ainda para melhorar. O que eu poderia estar melhorando? Eu particularmente acho que a gente poderia, por exemplo, quando eu entrasse aqui no novo, eu poderia ter validado, por exemplo, se o cara digitasse, por exemplo, 13, esse número aqui, ó, e tentasse salvar esse número, eu não quero que ele passe como um número válido, eu já quero dar um problema para ele, uma mensagem. Como que eu poderia fazer isso? Isso daqui, pessoal, passou por quê? Ele passou na fase de conversão e passou na fase de validação. Na fase de conversão, não tem como eu tratar isso daqui. Por quê? Porque a fase de conversão, ele pega do tipo texto e passa para o tipo real. Isso aqui é um número real válido, então, ou seja, passou na fase de conversão. Agora, tratar limites sempre é validação. Então, eu tenho que atacar isso aqui na fase de validação. Para atacar na validação, a gente vai ter que voltar lá no Hibernate Validator. Então, vamos abrir o produto aqui. Vamos lá no campo preço e vamos colocar uma outra propriedade. Eu tenho um @digits. O @digits, ele serve para eu tratar quantas casas antes da vírgula e depois da vírgula eu quero. Ele tem isso aqui. A primeira propriedade que você tem que informar é o integer. O integer é quantos dígitos antes do separador. Lembrando, 7,2 não quer dizer que é 7 dígitos antes da vírgula. Quer dizer que são 7 dígitos, sendo que 2 são separados pela vírgula. Ou seja, então na verdade são 5 antes da vírgula e 2 depois da vírgula. Então, integer é 5. Vírgula, aí eu coloco o fraction. O fraction eu vou colocar 2. Então, eu tenho aqui no caso, eu tenho aqui, no caso, 5 dígitos antes da vírgula e 2 dígitos depois da vírgula. E aí eu posso colocar uma mensagem para ele. Então, eu posso colocar uma mensagem assim como os demais. Então, se ele digitar, no caso, com mais de 2, vai dar já uma mensagem de validação. Então, não vou precisar nem esperar o banco fazer a restrição. Então, com isso, até você evita uma requisição no banco, né? Você evita que tenha que ser feita uma operação de truncamento ou de arredondamento. Então, aqui eu vou colocar informe, no caso, o preço vai ter 5 dígitos antes da vírgula e 2 dígitos depois da vírgula. Vou colocar informe, um valor válido para o campo preço. Então, você pode depois personalizar a mensagem como você quiser. Então, vou vir aqui agora, vou rodar. Lembrando que eu tive que parar o Tomcat, porque eu mexi na parte Java. Esse digits, ele é bastante usado com o Big Decimal.
para ele fazer essas restrições. Mas também, se você não colocasse, você viu que o banco já resolveu o problema para a gente. Então, é questão de gosto. Como o Alex Santos solicitou aí como que eu trabalhava com formatação de valores reais, então eu já resolvi basicamente mostrar o que dá para ser feito. Então, deixa eu pegar aqui um CPF, né, para eu testar. Então, deixa eu autenticar aqui. Para fechar aqui. Produtos. Vou vir aqui agora no novo. Aí, o que eu vou fazer? Por exemplo, vou salvar só para vocês verem. Preço. Nesse caso, ó, foi um erro de conversão. Agora eu vou digitar 2,3. Salvar. 2,3 está certo, aceitou. Converteu e validou. 2,39. Converteu e validou. 2,391. Opa, deu problema, ó. Mas o problema que deu não foi um problema de conversão. Foi um problema de validação. Por quê? Porque o cara digitou 3 casas depois da vírgula. O mesmo caso antes da vírgula. Deixa eu só ver qual produto que eu tô. Produto H, então agora. Então, produto H. Deixa eu digitar uma quantidade aqui. Então, aqui, ó, se eu digitar, por exemplo, 11.000 e alguma coisa. Isso daqui, ó, tem, no caso, 5. Se eu pôr mais um, 6. Salvar. Aí, ó, deu problema. Por quê? Deu um problema no dígito e deu um problema no decimal max, ó. Porque eu passei dos 5 dígitos permissíveis. Então, eu digitei 6 dígitos. Então, não pode. Então, agora, o @dígito está controlando para mim esse controle também. Então, ficou um pouco melhor. Então, eu tenho que digitar alguma coisa mais válida agora. Então, salvar, passou perfeitamente. Então, agora, pessoal... e se eu quiser que apareça, por exemplo, RS aqui? Tem como, pessoal, você colocar o RS junto do pattern. Eu, particularmente, não gosto. Por quê? Se você colocar o RS aqui, como parte da máscara, você vai ter que, depois, na hora de digitar o preço, colocar RS. Tem um pulo do gato para resolver isso. Como? Vamos vir aqui, por exemplo, no produto pesquisa. Aí, o que eu vou fazer aqui? Antes do produto preço, se eu quiser, tem pessoas que preferem fazer isso daqui, ó. A pessoa coloca na máscara. Eu não recomendo pôr na máscara, porque senão você vai ter que depois, na parte de entrada também, o usuário teria que digitar o RS, o R cifrão, na verdade, né? Eu prefiro colocar aqui, ó. Eu coloco R cifrão aqui. Então, aqui o que acontece daí? Ele vai imprimir R cifrão, aí ele imprime o preço. Então, aí, ó, se você quiser que o preço apareça, o RS, eu particularmente não gosto de colocar RS, mas se quiser, só para mostrar como fazer isso. Bem, pessoal, com isso a gente fecha então essa videoaula. Agradecer novamente ao Alex Santos aí, que permitiu a realização desse trabalho aí. E você que está assistindo essa videoaula aí, vou pedir a sua colaboração então. Você pode me ajudar compartilhando esse canal e essa videoaula. Então a gente se vê na próxima aí, pessoal. A gente vai dar continuidade aí ao atendimento dos pedidos do usuário Alex Santos. Abraços, pessoal. Até a próxima.